cateto é um lugar santo que nós a irmos ali, temos que nos humilhar, estamos na presença de Deus. Por isso, meus filhos, como africanos que são, como angolanos que sois, devem se rever no dia 17 de abril de 1935, porque esta data trouxe o poder, trouxe a libertação na raça negra. Por isso, e a outra pergunta é a data de 1949, sacrificou Jesus, se é possível, é isso, né? Então a pergunta é a mesma, não é? Não, a primeira pergunta era sobre o propósito do chamado do profeta Simão Gonçalves, uma vez que... Ok. O propósito do chamamento do profeta Simão Gonçalves Toro. O profeta Simão Gonçalves Toro, aquilo que nos relata a história da sua vivência, Simão Gonçalves Toro já foi eleito a partir do ventre da sua mãe. Porque a história relata que ele nasce numa geração de sacerdotes, numa geração de soba. E ele, ao nascer naquela terra, que inclusive a sua nascença foi milagroso. Nasceram gêmeos e desses gêmeos, primeiro nasce e morre. Mas o profeta nasceu com as pernas, que normalmente, para aqueles que fazem a medicina, as nossas mamães, sabem-se que a criança que nasce com as pernas em primeiro lugar, dificilmente vive, até corre risco de levar até a sua mãe. Mas ele nasceu primeiro com as pernas, que deu sustento aos seus pais como maravilha. Ali onde surge o nome de Mayamona. De como fala? Mayamona. Mayamona, pois. Mayamonanga. Não, tem mais um. Mayamonanga. Mayamonanga. Ou Mayamonanga, pois. Então, é esta a questão. Surge aquele nome que depois foi traduzido já em Mayamona. Mayamona. No entanto, o que eu tenho visto, muito obrigado, meu secretário, o que eu tenho visto, por que a mãe disse isso? Os pais disseram isso? Porque o que começaram a ver neste menino era algo anormal. Era inteligente, fora normal, tudo quando ele fazia era diferente. Há pouco tempo tomamos o conhecimento que ele foi com o tio no rio, chegaram ao rio e o rapaz da altura, muito pequeno, mergulhou-se no rio e desapareceu, que preocupou até, nesse caso, o pai do papá Quibeta, que é o papá Simão Quibeta, pai, neste caso. Preocupou-se que ele desapareceu de manhã até a tarde. Mas mais tarde, quando surgiu, procuraram saber se onde ia. Disse, epa, fui resolver o problema. Então não é um menino normal. Pequeno, desapareceu no rio, diz que foi resolver o problema. Então não é um menino normal. O menino Simão Gonçalves Toro era já, desde pequeno, desde o ventre da mãe, um menino anormal que fazia coisas diferentes. Que mesmo na escola, a sua aplicação, a sua habilidade passava acima da média, que admirava os professores, que admirava os mais velhos. Por isso que a indicação divina do amado Pai Mayamona não é por acaso. Se vermos no passado daquilo que foi Jesus Cristo, ele também, Jesus Cristo, ao nascer no ventre da Virgem Maria, era já um projeto de Deus. Projetando este, e ele fez com que nasce na Virgem Maria e tem o que nome que é Cristo. Então é nessa conformidade que também falando do profeta Simão Gonçalves Toro, é um menino que admirava as pessoas, que são projetos diferentes, mas continuidade do projeto de Deus. Por isso é que ele também, nós como toquista atual, devemos assumir que o profeta Simão Gonçalves Toro é Cristo.
Cristo por quê? Porque ele, tudo quando revelava, revela, nos mostra que ele não é uma pessoa normal. Porque se olharmos contextuando o momento em que vivemos, esse menino, depois de crescer, de atingir a idade, passou no que passou. Foi tirado o coração, o barco parou no mar, foi trocado pelo trator, a carne juntou-se, que isso é algo real. Depois, o mais admirável, ele morre em 1983, este é o termo médico, ele morre, foi sepultado lá no Daia, mas que em 2000 voltou. E mesmo naquele período, filhos, em que a igreja estava assim como estava, havia corpos vatos que habitavam com Maiamona. Havia corpos vatos para os mais pequenos que não dominam. O profeta Simão Gonçalo Pessoa foi enterrado, mas habitava no corpo de algumas irmãs, isso é mostrado. Ele, mas que também pela sua graça, em 2000 ele volta. Quando ele veio, disse: a partir de agora eu não quero ouvir um corpo chamar-se Maiamona, porque eu já cheguei. E a partir daí também todos que habitavam em Maiamona pararam. Então é para dizer que o profeta Simão Gonçalves não é uma pessoa normal. Ele, o profeta, nessa altura está revestido no corpo do bispo Dom Afonso Nunes. Ele, por intermédio dele, que foi encontrado também em legais, veio nas condições que veio, estabeleceu o novo pacto, estabeleceu a igreja, e a igreja está na posição que está. Tudo isso são benefícios, impactos do dia em que Deus colocou o poder em profeta Simão Gonçalves Tom. Aleluia. Amém.